a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo de número 30. Pense você na história de um homem que, na sua adolescência, no início da sua juventude, ele vivia no anonimato, não era conhecido, exceto pela sua família, cuidava de ovelhas, não tinha uma perspectiva de projeção, como aconteceu na sua história, mas de repente a história deste homem tem uma guinada e ele sai e é retirado de trás das malhadas, das ovelhas, e é feito príncipe de Israel. Ele que lá atrás, ele tem um histórico de ser um homem de uma confiança robusta, mesmo muito jovem. Ele venceu leões para proteger as ovelhas. Ele venceu Golias. E tudo isso como que no embalo da sua confiança em Deus. Mas chega um momento que diante do que ele tem, do que ele conquistou, ele começa a fazer e a mostrar que a sua confiança está nas coisas que estão à sua volta, que são palpáveis. Esse homem é Davi, o rei Davi, que você bem conhece a sua história. E volta e meia, a gente também se vê, se não da mesma dimensão de conquistas que ele fez, mas há resquícios de coisas nas quais nós somos tendentes a colocar a nossa confiança. Então vejam comigo o que diz o texto. Vamos iniciar a leitura do texto, que está no versículo 6 do Salmo de número 30. Diz assim o texto: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizestes permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu. Graças te darei para sempre, diz a palavra de Deus. Os movimentos do coração. Os movimentos do coração é o tema que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Eu não sei se vocês já prestaram atenção na duas coisas que são fruto do pedido de Agur. Lembra desse nome, desse personagem? Alguém aqui lembra desse nome? Agur. Agur. Esse registro está lá no livro de Provérbios, no capítulo 30. E Agur, ele faz um pedido. No versículo 7 ao versículo 9, diz assim: duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E veja só, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para que suceda, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o seu nome, diz a palavra de Deus. Interessante. Interessante essas possibilidades de dois extremos, né? Uma pessoa que fica muito rica, abastada, e de repente ela negue a Deus e fala, quem é o Senhor? Por que eu preciso de Deus? Se eu me basto, se eu já cheguei onde cheguei, para que isso? Ou também essa questão
de uma vida miserável, de muita pobreza, pode fazer com que a pessoa blasfeme. Né? Então Agur tinha essa preocupação. Mas voltando para o Salmo, você vai perceber que o salmista, nesse movimento que eu estou chamando de movimento do coração, e nós vamos olhar isso, que é o movimento do coração antes da crise, o movimento do coração durante a crise e o movimento do coração depois da crise. Então, guarde isso aí, os movimentos do coração, o movimento antes da crise, o movimento durante a crise e o movimento depois da crise. E por coração, nós não estamos falando do órgão bombeador. Nós estamos falando da sede, a Bíblia chama o coração da sede da existência, onde estão alojadas as nossas afeições, as nossas paixões, a nossa volição. Nós nos movemos por conta da sede da nossa existência, que a Bíblia chama em diversas vezes de coração. O que nós podemos aprender com Davi? Como nós podemos aprender com Davi? Para o nosso bem, para o nosso deleite, de como viver, de como não cair nessa armadilha que tantas vezes pode fazer com que pensemos que somos alguma coisa e que estamos tranquilos e seguros diante daquelas coisas que estão à nossa volta. Então vamos, em primeiro lugar, o movimento do coração antes da crise. Versículo de número 6. Quanto a mim, dizia eu na prosperidade, jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Davi está mostrando o movimento do seu coração no passado, em algum momento da sua existência. E obviamente que não é daquele momento da sua adolescência e transição para a juventude. Esse momento é um momento que Davi é reconhecidamente um homem vitorioso, um homem de sucesso, um homem exitoso, um homem que saiu às batalhas, um homem que já construiu uma fortuna e que é respeitado, que é estimado pelo seu povo. Ele tem muitos bens. Mas sabe o que eu gosto de Davi? Ele, servo de Deus, nosso irmão. Eu gosto da sinceridade de Davi. Gosto da sua sinceridade. Eu gosto muito da sua honestidade. Ele não oculta no coração aquilo que aconteceu com ele em algum momento, de como que ele foi enredado pela sua prepotência e de achar que essas coisas que ele conquistou, essas coisas que ele tem, que ele angariou, dava para ele sustentação e segurança. A transparência de Davi, entretanto, ela serve para nós nessa manhã de alerta. Essa honestidade de Davi que está registrada no Salmo, quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado, ela serve de alerta para mim e para você. Porque é possível que por alguma razão, em algum momento, você e eu, nós venhamos a dizer, jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Jamais serei abalado porque eu tenho um bom emprego. Jamais serei abalado porque eu consegui angariar fundos. Jamais serei abalado porque, em razão da minha prudência, dos investimentos que eu fiz, eu não tenho por que temer. Eu não tenho, as pessoas estão falando disso e daquilo outro que acontece no país, que acontece no mundo. Mas eu jamais serei abalado. Jamais serei abalado porque, afinal, eu tenho uma família estável, uma família bem estruturada, uma família instruída. Jamais serei abalado porque, afinal de contas, os meus diplomas, eles me credenciam para as oportunidades do emprego. Jamais serei abalado porque, afinal de contas, eu tenho o melhor plano de saúde que no Distrito Federal é oferecido. Jamais serei abalado. Então, a experiência de Davi, a honestidade de Davi vem para nos alertar. Cuidado. Cuidado. Ao invés de botar a nossa confiança naquilo que é perecível, naquilo que é temporal, instável, nós deveríamos fazer e devemos fazer como o salmista, em um outro momento, no Salmo 27, ele fez. Veja aí. Veja a diferença entre confiança, a diferença entre segurança nas coisas que temos ou que pensamos ter e em quem nós somos para Deus e em quem nós estamos no movimento com o Senhor Deus de caminhada. Salmo 27, que preciosidade, que diferença, que finalidade completamente distinta daquela experiência que nós lemos no Salmo 30. Olha o Salmo 27. O Senhor
é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A igreja, o versículo 2. Versículo 3, por favor. Uma outra perspectiva. Agora, nesse momento, ou naquele momento, em algum momento da vida, ele está dizendo, olha, eu não tenho medo, eu jamais serei abalado, sabe por quê? Deus é a minha salvação, Deus é a minha luz. Se estourar a guerra contra mim, eu não terei medo. Se os inimigos se levantarem contra mim, se houver conspiração contra mim, eu não terei medo. Por quê? Porque é Deus quem me protege. É Deus quem me mantém, é Deus quem me sustenta, é Deus quem supre as minhas necessidades, é Deus quem é o meu refúgio, é Deus quem é a minha fortaleza. Diferente daquela cosmovisão de uma confiança prepotente. Eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Irmãos, não é verdade que prosperidade, que bens, que fortuna dá essa segurança, essa estabilidade permanente. Não é verdade isso, nós sabemos disso. Se você não sabe de perto, você sabe de longe. Você conhece histórias, você vê nos telejornais situações de pessoas que tinham muito mais do que você, e num determinado momento elas foram abaladas, elas foram sacudidas, e elas não resistiram. Elas não resistiram. Mas vejam ainda o Salmo de número 46, olha que preciosidade. O Salmo de número 46. Manuseie as Escrituras. É bom para você, ovelha do pastoreio do Senhor, é bom para você repartir com pessoas que talvez estejam vivendo na sedução de coisas que possam capturar o coração e gestar um tipo de ídolo que se assente no trono do coração onde não devia estar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, não temeremos. Nós só seremos mantidos firmes e seguros se a nossa confiança estiver posta no nosso Redentor. No nosso Redentor. Irmãos, não há segurança plena naquilo que é transitório. Não há segurança plena naquilo que é transitório. Mas é da natureza humana achar que sim, não é verdade? Se agora eu fizer isso, se agora eu conquistar um pouco mais, se agora eu conseguir mais dividendos, se agora eu avançar nessa linha, se agora eu comprar mais um imóvel, se agora eu comprar mais um terreno que eu vou ganhar daqui a 10 anos, uma fortuna, o valor vai multiplicar, se isso acontecer, se aquilo outro acontecer, aí eu não serei abalado. Essas coisas são transitórias, amado irmão e irmã, isso não dá segurança permanentemente. Não há nada de errado nós termos essas coisas e Deus nos dá essas coisas. O problema é quando nós olhamos para ela e dizemos, na minha prosperidade, eu jamais serei abalado, eu jamais serei sacudido por essa existência, porque essas coisas me cercam, porque essas coisas me dão proteção. O texto está dizendo, não dá, não dá. Não é possível. Nada daquilo que é temporal pode fornecer ao homem segurança permanente. Nada. Nada. Porém, tantas vezes, a semelhança de Davi, fazemos com que as coisas sejam os nossos deuses. Como nós gostamos delas. E como nós nos apegamos a elas. Como que nós invertemos os valores e a posição que elas deveriam ocupar. Está lá o jovem rico, né, do registro de
de Lucas, dos evangelistas Marcos e Lucas. E ele tem uma fortuna, ele é um sujeito muito bem colocado na sociedade do ponto de vista de finanças. De repente ele procura o Senhor Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse: tem guardado os mandamentos? Não matarás, não furtarás. Os mandamentos que dizem respeito à nossa relação com o semelhante. São essa parte da tábua da lei que o Senhor Jesus menciona. Ele diz: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E o Senhor Jesus disse: só uma coisa ainda te falta. Vá, vende tudo o que tens, distribua com os pobres, venha e segue-me. Já que você está querendo saber como que você pode alcançar a salvação com o seu próprio esforço, então faça isso. E ele, entristecido, virou as costas e foi embora. E o Senhor Jesus disse: quão difícil um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é da tendência humana. E aqui, na narrativa que o Senhor Jesus faz do texto, na aplicação da experiência do jovem, não é que é difícil só para o rico por conta das finanças, mas é difícil para o rico e para o pobre também. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas há essa diligência do apego de coisas que são materiais, e quando o Senhor nos confronta e diz: deixa, pare de confiar nessas coisas, venha, siga-me. Aí é um checkmate que a gente fica bombardeado e perturbado. Como assim? Como assim? Como assim? Alguém já disse que prosperidade necessariamente não é sinônimo da bênção de Deus. Às vezes é sinônimo da maldição. No mundo religioso, como nós estamos vivendo, né, em que acentua-se a necessidade de prosperidade, de riqueza, e volto a repetir, não que seja errado, Deus nos dá, mas às vezes, para algumas pessoas, a prosperidade não é sinônimo de bênção de Deus, e sim de maldição, porque em alguns casos essa pessoa afasta de Deus, bota confiança no que tem e vira as costas para o Senhor Deus. E rompe com Ele. E pensa que são essas coisas que vão protegê-la efetivamente. Davi mostrou, e está mostrando-nos que no passado o seu coração foi movido por uma confiança carnal. Uma confiança carnal. E confiança carnal é quando nós depositamos a nossa confiança naquilo que é incerto, naquilo que é transitório, naquilo que é temporal. A segurança carnal, meus irmãos, é uma segurança presunçosa. É um orgulho da natureza humana. Sabe quando ela é sacudida? Na hora que chega uma enfermidade, na hora que alguma coisa muda do dia para a noite, você fala: ué, mas eu pensei que estava seguro, eu pensei que estava no controle, eu pensei que eu tinha tudo sobre a minha administração, que eu é que estava fazendo a coisa acontecer. Aí você se vê de uma hora para outra. E não precisa de muito tempo, não. Às vezes é do dia para o outro. Às vezes é no momento você vê as coisas sendo sacudidas. E tudo que você e eu pensávamos que estava sob o nosso controle, fenece, se esvai. Eu dizia no meu coração, Davi está falando, dizia na minha prosperidade: jamais serei abalado. O movimento do coração antes da crise. Agora olha o movimento do coração durante a crise. Versículo, vamos lá para o texto, Salmo de número 30. O movimento do coração durante a crise. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. É como que ele está fazendo um contraste. Quem fazia com que a coisa fosse estável era o Senhor que fazia isso. Eu estava enganado, eu em algum momento pensei que era eu mesmo, mas é o Senhor que fazia com que a coisa fosse mantida ali de modo inabalável. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Versículo 10, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio.
agora, nesse momento agora, ele está falando do movimento do coração durante a crise. E nós vamos ver nos primeiros versos já que tipo de crise é. Agora o cenário é outro. Agora Davi fala do movimento do coração durante a crise. A crise chegou. A crise chegou para tocar e sacudir aquelas estruturas, aquela coluna ou aquelas colunas nas quais ele estava apoiado, segurando e dizendo: está instável, estou protegido. Por quê? E o que Deus vai usar? Porque Deus usa essas coisas só com gente que Ele ama. A provação, Deus vai usar a provação. E a provação vai provar para Davi que o seu ídolo, a sua prosperidade, não pode mantê-lo inabalável. Eu vou repetir. A provação vai provar para Davi que o seu ídolo, a sua prosperidade, não pode mantê-lo de modo inabalável. E eu posso dizer para você, o método divino sempre funciona. Sempre funciona. Às vezes a gente pode até falar uns com os outros: cuidado, fulano, isso aí é uma armadilha, cuidado, isso aí é uma emboscada, esse tipo de vida que você está levando, esse jeito como você está conduzindo, essas esperanças que você está revelando nessas coisas, cuidado. A gente fala, mas não resolve muita coisa, não é verdade? Já aconteceu isso com você? Ou você falando, ou alguém falando com você, você não vê o como aquilo é trágico, o como aquilo é perigoso, o como aquilo está criando um abismo para você, você não consegue ver, você está com um tipo de miopia. Até que Deus então fala: não resolveu o fulano falar, não resolveu o pastor falar, não resolveu isso e aquilo. Aí Deus usa um método, e o método de Deus é maravilhoso, que é a aprovação. Quando a nossa confiança muda o foco e é posta em coisas, e essas coisas viram os nossos deuses, os nossos ídolos, então nós somos sacudidos pela a divina providência do sofrimento para mudar o foco da nossa confiança. Deus faz isso porque Ele ama. E o propósito da provação não é esmagar ninguém. Deus não quer esmagar, mas Deus quer restaurar. Deus não quer destruir, Deus quer abrir os olhos. A finalidade da provação não é fazer com que a pessoa seja dizimada, mas produzir maturidade. Maturidade. Tem gente que está, às vezes, na vida cristã estagnada, parada. Você fala: como assim? Já faz algum tempo que ela professou a fé. Como assim? Já faz algum tempo que ela está na igreja. Eu a vejo participando dos cultos dominicais, eu até a vejo na escola bíblica dominical, eu até a vejo voltando no culto noturno, vindo de manhã e de noite, porque às vezes para alguns é um negócio meio inusitado, não é verdade? Nesses tempos. Aí de repente Deus, na sua bondade e graça, cria um corredor na história, na sua experiência, e Ele vai usar mecanismos para que você seja guindado, para que você consiga botar o pé no segundo degrau, porque você, desde o início, está no primeiro degrau. Enfeitiçado, encantado com as coisas do mundo ainda, estando ali, cantando louvores a Deus, mas sem romper definitivamente. E olha então, a finalidade da aprovação. Manuseia sua Bíblia, vai na carta de Paulo aos Romanos. É bom mostrar para você falar: realmente, eu não tinha tentado. Eu sei que você conhece o texto, mas às vezes a gente não faz essas conexões dos textos com essa nossa experiência. Romanos capítulo 5. Depois do apóstolo Paulo falar que ele se gloria na justificação. Eu me glorio na justificação, porque a justificação me colocou numa relação de paz com Deus. Agora não estou mais em inimizade com Deus. De repente, Paulo muda a fala no versículo 3 e fala assim: e não somente isto, não somente nos gloriamos na justificação, nos resultados da justificação que nós recebemos da parte de Deus tão graciosamente, mas ele diz: mas também nos gloriamos. Você pode completar? Por quê? Versículo 4. Paulo fala: eu me glorio, eu me alegro até nas tribulações. Porque elas me tiram daquele estágio da infantilidade.
elas me guindam e me levam a crescer. Produz uma experiência, vai robustecendo a fé, vai deixando a minha fé mais madura. Agora eu creio, não é porque o outro diz que crê. Agora eu creio, não é porque a igreja professa. Eu creio no conjunto das verdades que foram reveladas por Deus, daquilo que Deus fez. E com isso, a aprovação alcança um efeito santificador. E aliás, esse é o nosso tema, santidade ao Senhor. Não é porque Deus usa esse método, é que Ele não tem amor por você. Pelo contrário, é porque Ele te ama e quer ver você crescer e romper com aquelas coisas que foram fazendo com que você ficasse apegado. O Egito. Lembra que os descendentes de Abraão, primeiro José é levado como instrumento da providência para a conservação de muitas vidas. Lembra dessa história? E de repente José se torna o segundo homem mais importante no Egito, um gestor, um homem que tem a mão de Deus e a presença de Deus, sabedoria, discernimento. E com isso Deus está pavimentando o caminho para que a promessa da vinda do Messias não seja sepultada no deserto. Deus está trabalhando antecipadamente, é da natureza de Deus agir e ir adiante preparando o caminho. Então o Egito, entretanto, o Egito é para ser um lugar provisório, temporal, de permanência do povo. E o povo vai. E eles são criadores de gados. E eles são levados para um lugar que é muito bom, que é proveitoso, que tem muita pastagem. E ali eles experimentam um tipo de conforto. Saindo da crise da fome, agora eles têm conforto. E eles prosperam, e eles crescem. Mas eles têm as promessas de Deus de que Deus tem para eles uma terra prometida que tem a ver com a promessa feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas o que é que eles fazem no Egito? Eles se acomodam. Eles se acomodam. O conforto do lugar, deixa eu te dizer uma coisa. O conforto do lugar, o conforto da situação ou da condição na qual eu me encontro, você se encontra, pode ser um anestésico para a vida espiritual. Aquilo que era para ser provisório se torna uma espécie de um colchão confortável que é bom estar ali. Afinal de contas, nós prosperamos. Nós que viemos com pouca coisa, com poucos recursos, agora nós temos muitos recursos. E aí como é que faz para tirar essa pessoa desse coma espiritual, dessa letargia espiritual? Daí levanta um rei, levanta um faraó que não conhecia José, nem a história do povo de Deus ali no Egito, e ele se torna um chicote nas mãos de Deus. E o povo começa a sofrer. E o povo começa a gemer. Sabe por quê? Porque às vezes quando o conforto do lugar, ou o conforto da situação, e da condição são um tipo de anestésico que vai anestesiar sua alma e você começa a achar que aquilo está bom demais, está confortável demais, Deus usa a providência carrancuda e faz a gente tirar os olhos do cenário, das circunstâncias e elevar os olhos para o alto, para invocá-lo, para dizer que nós precisamos de ajuda, que o nosso sofrimento está nos esmagando, que nós não damos conta de resolver, que nós não temos condição de romper com aquelas amarras e com aquelas armadilhas que foram criadas e que nós nos acostumamos e nos acomodamos. Deus usa, meu irmão e minha irmã, a providência carrancuda para nos fazer bem. Sabe o que aconteceu? Israel invocou o nome de Deus. Israel lembrou-se da promessa e disse para Deus. E Deus olhou do alto e viu e desceu e tirou Israel daquela condição. As aflições que nós passamos aguça a nossa mente, assim como o nosso coração, para o que realmente importa. As aflições aguça a nossa mente e o nosso coração para a direção daquilo que realmente importa. O que é que Davi está falando? Na minha prosperidade jamais serei abalado. Então Deus meio que deixa ele por algum instante à mercê da sua própria sorte e ele fica o quê? Perturbado. Ele fica perturbado. O que que Deus fez? O que que aconteceu?
Aí veja só, os primeiros versos vai nos dar uma pista de que tipo de provação o salmista que pensou que não seria abalado e agora ele está sendo abalado. Veja o capítulo 30, versículo de número 2. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Eu penso que aqui é uma pista para dizer que ele ficou enfermo. Mas o que ele tinha dito? Na minha prosperidade jamais serei abalado. A gente pensa assim até que a enfermidade chega. A gente pensa assim até que a gente vai ao médico para fazer uma bateria de exames, de rotina, e o médico olha e você vê que a afeição do médico muda e ele de repente fala assim, eu preciso dizer que o diagnóstico não é bom. E você sente que parece que um buraco abre, suas pernas tremem, suas estruturas, suas vísceras são mexidas aqui dentro, suas emoções, seus olhos marejam, você fica sem saber o que fazer, de repente, trêmulo, pega o telefone para ligar para o marido, ou o marido para a mulher, ou para ligar para os filhos, e de repente pode acontecer, e tem acontecido, em que os médicos, na sua perícia, né, naquilo que eles receberam, eles dizem, e tem uma, só tem 2 meses de vida, ou 6 meses de vida, porque não tem umas coisas assim que acontecem? E aí você fala, eu pensava que eu não seria abalado, que eu não seria sacudido, e de repente me vejo sendo sacudido, sem saber o que fazer, meus recursos não podem fazer nada, a ciência não pode fazer nada, e agora o que eu faço? Deus usando a providência carrancuda para fazer com que o nosso coração seja aguçado para Ele mesmo. Olha o versículo 3. Senhor, o negócio era grave, irmãos. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Ele está dizendo assim, olha, a questão é que eu olhei para a sepultura. Preservaste-me a vida. Preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Mas antes da crise, o que ele dizia? Jamais serei abalado. De repente Deus permite que uma situação aconteça e ele está dizendo, não é bem assim. O que é que Deus fez? Deus está usando um método. O que é que esse método produziu? Imediatamente produziu uma mudança no coração orgulhoso. E fez com que esse coração se movesse em direção a Deus. Qual o resultado? O resultado é o clamor. O clamor. Vejam os versículos de número 8, o versículo de número 10. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. Versículo 10. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Ele agora não volta para a sua prosperidade e fala assim, dinheiro, ouro, pedras preciosas. Cadê o sossego? Cadê a paz que eu preciso? Cadê o afago que a minha alma precisa nesse momento de situação tão difícil? Não, ele agora reconhece que ele precisa mover o coração em direção àquele que pode fazer o que a fortuna não pode fazer. Davi entendeu que não deve viver para si mesmo, mas para Deus. E com isso, você vai perceber que Davi faz uma oração, no meu entendimento, uma oração ousada, uma oração corajosa. Olha o versículo 9, ele diz assim, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Lembra lá do versículo 3? Ele está doente, né? A sepultura parece ser o destino, parece que não tem saída. Mas de repente ele audaciosamente, mas numa oração de fé, não é uma afronta a Deus, mas ele tem coragem de falar, Deus, louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Davi, ele está entendendo agora que ele não deve viver para si, ele tem que viver para Deus. Porque quem vive para si perde a perspectiva da razão porque vive aqui. Eu vou repetir para você. Eu achei que ela ficou tão boa. Quem vive para si perde a perspectiva da razão porque vive aqui. Aí, depois de sacudido, você fala assim, Deus, eu vivendo, minha vida tem um propósito.
Em poupa dessa morte agora, deixa eu morrer agora, não. Não é porque, irmãos, vamos aqui entender uma coisa. Não é porque Deus não é glorificado com quem morre. Deus é glorificado com quem vive e com quem morre. Não é verdade? Será que Davi estava dizendo aqui, ele achava que apenas aqueles que vivem glorificam a Deus? Não, não é isso. Mas ele está falando assim, Deus, parece que num tempo eu deixei de cumprir o que eu deveria cumprir. Então me dê a oportunidade de recobrar essa rota para viver e fazer aquilo para o que eu fui criado para fazer. Quer ser testemunha do Senhor onde eu fui colocado. Quer ser testemunha do Senhor no meio do povo que eu lidero. Senhor, me permita viver, me cure, me tire dessa situação, Senhor. Eu não quero mais viver para mim, mas eu quero viver para Ti. E se viver para Ti perpassa pelo caminho da cura, então me livre, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Deus é glorificado com quem vive, Deus é glorificado com quem morre, né? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas, né, Paulo diz assim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Mas de repente Paulo fala assim, eu não sei viver ou morrer, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas Deus, se viver, vai trazer glória para o teu nome, de pregar o evangelho, de trabalhar, então que eu viva por algum tempo mais. Não para mim, mas para Ti. A oração de Davi é ousada porque ela contempla esse desejo de viver, mas não desejo de viver para si, mas desejo de viver para Deus. Porque você vai ver que lá no versículo de número 1 do Salmo, ele diz assim, eu te exaltarei, ó Senhor. E no versículo de número 4 diz assim, salmodiarei ao Senhor, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos e dai graças ao seu nome. Agora eu sou testemunha e quero encorajar outros a dar glórias a Deus. Como que eu faço isso? Com vida. Com oportunidade de viver para Ele, não para mim. Irmãos, a oração às vezes brota por causa de situação desconfortável, não é verdade? Quem aqui estava com a vida assim meio letárgica na oração e de repente uma situação confortável fez com que a voz aqui que estava adormecida saísse e fosse verbalizada. Alguém já passou por isso aqui? Só eu? Não, tem uma meia dúzia de gente aí que já passou por isso. E você talvez não tenha passado, eu vou orar para Deus fazer com que aconteça com você também. Há situações, ou há situação em que a voz da oração se faz notória a existência de uma fé que estava estagnada. Era uma fé que tinha mudado de rota e o objeto dela deixou de ser o Redentor, o Deus da aliança, para ser coisas. E aí, de repente, uma situação desconfortável faz com que os nossos lábios e a nossa oração, nosso clamor seja elevado ao Senhor nosso Deus. Há momentos que é o grito do coração que importa e que interessa. Antes da crise, o movimento antes da crise do coração é aquele movimento, na minha prosperidade jamais seria abalado. O movimento durante a crise é aquele que corrige a nossa rota, recalibra a nossa confiança e faz com que busquemos a Deus em oração. Deus, uma intervenção, um milagre, Senhor, uma mudança na minha vida. E o movimento depois da crise é esse movimento de um assumir, de uma nova postura. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, Senhor. É essa nova postura de alguém que chega e diz para os seus, vamos servir a Deus, vamos dançar na presença de Deus, vamos glorificar a Deus com a nossa vida, com ações de graças, com hinos, vamos servi-los, meus irmãos. Isso é o movimento depois da crise. Entendi o propósito, Senhor. Agora eu sei por que ou para que eu fui criado. É esse movimento que vem como decorrência de algo que foi experimentado, que foi alterado por bondade de Deus, pela graça de Deus, decisão pessoal de exaltar a Deus, que acontece como resultado disso, decisão de apresentar a Deus aquilo que Deus fez. Sabe por quê que eu vou exaltar o nome de Deus? Porque tu me livraste. Ele apresenta a razão pessoal porque ele procede assim. Ele apresenta a razão coletiva porque o povo deve proceder assim. Ele vai dizer no versículo 5, porque não passa de um momento a ira de Deus.
Irmãos, vamos salmodiar o Senhor Deus, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura para sempre. Ele faz o contrário. Sabe de uma coisa? Quando a gente experimenta essa condição que tem a ver com disciplina, e o que é disciplina, o que é a ira de Deus? Ira de Deus é a manifestação de Deus contra o pecado, contra a prepotência, contra a arrogância. Deus não tolera, mas mesmo na ira, Deus põe um ponto final e dá uma pausa. Entretanto, o seu favor, sua graça, o seu cuidado é para a vida toda, que começa aqui e perpassa esses horizontes temporais para adentrar na realidade eterna. Davi apresenta uma razão que ele vai dizer assim: olha, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Né? O que ele coloca? Ele coloca, olha, eu quero ilustrar para vocês. Existe a possibilidade de que durante a noite o choro chega, mas existe uma certeza, pode crer, que de manhã vem a alegria. É só por um momento. Assim como Deus dá uma pausa na sua ira, e às vezes ela deságua em choro, entretanto, o seu favor constante propicia uma manhã de alegria, de gozo e de renovo. Eu concluo, me dirigindo a você. Cuidado para não colocar sua confiança naquilo que fenece. Cuidado. Cuidado para não colocar sua confiança naquilo que é só para essa existência, que às vezes, se não bem utilizado, não é sinônimo de bênção, pode ser sinônimo de maldição. Nossa segurança precisa ser posta, sabe em quem? No Senhor Jesus. O Senhor Jesus é quem é a nossa força. O Senhor Jesus é quem é a nossa esperança. O Senhor Jesus é quem é o nosso Senhor e Rei, Redentor. Nele nós podemos confiar e devemos confiar. Jamais se esqueça, irmãos. Jamais se esqueçam que Ele nos livrou. Como nós bem cantamos aqui nessa manhã, Ele nos livrou do pecado, Ele nos livrou dessa enfermidade que leva à morte eterna, Ele nos livrou não só de uma morte temporal, mas da morte eterna. É em Jesus que nós devemos confiar, é no Senhor Jesus. Tome a decisão, em razão do que o Senhor Jesus fez por você, de exaltá-lo, de magnificá-lo, de glorificá-lo. Tome a decisão de encorajar outros irmãos para se juntarem a você, numa grande congregação, num grande ajuntamento como esse, nesse momento, em outros lugares, em outras situações, para enaltecer aquele que nos amou e nos salvou. Seja um encorajador de outros, para o culto público, para a adoração que é o Senhor. Conte com o favor de Deus, porque o favor de Deus dura para sempre. Louvado seja Deus. Encoraje você a fechar os olhos nessa manhã. E já convido o nosso pastor para se aproximar, reverendo Robson, que vai nos conduzir nesse momento de participação do sacramento. Você tem colocado a sua confiança em coisas? Confesse o seu pecado nessa manhã, fala: Senhor, me perdoe por equivocar-me, por deixar o meu coração enganoso ludibriar-me e levar por essas sendas perigosas, perniciosas. Me perdoe, Senhor. Confesse ao Senhor nessa manhã o seu pecado para se aproximar da mesa. Deus bendito, te louvamos por essa manhã extraordinária. O Senhor está aqui. Nós queremos te pedir, perdoe os nossos pecados nessa manhã. Lava-nos, purifica-nos, remova da nossa vida toda a sujidade, toda a impureza, tudo aquilo que desagrada o Senhor, tudo aquilo que entristece o teu espírito, tudo aquilo que ataca a santidade e a honra do Senhor Jesus. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por tantas vezes achar que coisas e situações é que nos dão proteção e fazemos dessas coisas nossos ídolos. Nos perdoe. E por favor, por amor ao teu Filho Jesus, nos purifique nessa manhã para que nos aproximemos da mesa da comunhão com o coração perdoado, lavado, santificado, para não colhermos consequências de uma participação leviana, profana dos sacramentos. Permita que o temor do Senhor invada a nossa alma nessa manhã e o nosso coração se regozije na tua presença. Aproveitamos, ó Deus, e separamos do uso comum os elementos, o pão
E o suco de uva, o pão que simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva que simboliza o sangue do Senhor Jesus derramado. Que o teu povo, ao receber os elementos, pela operação eficaz do teu Espírito, seja nutrido, alimentado. Tenha a fé fortalecida, a esperança renovada e a confiança mantida nas tuas divinas e gloriosas promessas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém, amém.